21 estados estão processando Biden pelo cancelamento do oleoduto Keystone XL. A ação é liderada pelo Texas e Montana. Eles argumentam que o presidente não tinha autoridade para mudar unilateralmente a política energética que o Congresso havia estabelecido. As próximas verificações de estímulo estão a caminho. Cerca de 90 milhões de pagamentos foram desembolsados até agora. E o chefe da Segurança Interna enfrentou perguntas no Capitólio. Ele foi questionado sobre a política de imigração do governo Biden. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos. Eu sou Marina Dalila. As verificações do terceiro estímulo estão a caminho. Os Estados Unidos emitiram 90 milhões de cheques. O primeiro grupo a receber o dinheiro inclui pessoas que forneceram informações de depósito direto ao IRS em declarações de impostos recentes. Cerca de 150 mil cheques de papel também foram enviados. Ao todo, cerca de 242 bilhões de dólares foram pagos. Indivíduos que ganham menos de 75 mil dólares e casais que ganham menos de 150 mil dólares receberam o valor de 14 centenas de dólares cada. E agora vamos voltar ao tópico de empregos. 21 estados estão processando Biden pelo cancelamento do oleoduto Keystone XL. A ação é liderada pelo Texas e Montana. Eles argumentam que o presidente não tinha autoridade para mudar unilateralmente uma política energética que o Congresso havia estabelecido quando revogou a licença em seu primeiro dia de mandato. Esse poder, argumenta o processo, cabe ao Congresso, ou seja, o poder de regular o comércio interestadual e internacional, incluindo a concessão ou rejeição de licenças para oleodutos que cruzam uma fronteira internacional. O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, disse: desde seu primeiro dia no cargo, o presidente Biden assumiu como missão desfazer todo o progresso da administração anterior, um total desrespeito aos limites constitucionais de seu poder. Sua decisão de revogar a autorização do gasoduto não é apenas ilegal, mas também irá devastar os meios de subsistência de milhares de trabalhadores, suas famílias e comunidades. O Keystone XL foi projetado para transportar aproximadamente 830 mil barris de petróleo do Canadá e Montana para junções no meio da América e para refinarias em Houston. Ele seria construído com uma extensão de sistema de dutos existente. Trump aprovou a licença para construir 1,2 milhas de gasoduto em 2019, isso depois dele ter sido cortado durante a era Obama. A construção do gasoduto foi projetada para criar e sustentar milhares de empregos e levar os Estados Unidos a alcançar a independência energética. Ele também foi projetado para melhorar as relações comerciais com o Canadá e fornecer receitas fiscais para áreas de alta pobreza. Um líder canadense, o premier de Alberta, Jason Kenney, chamou em janeiro a decisão de Biden de interromper a conclusão do oleoduto como um soco no estômago, acrescentando que estava chateado com o fato de os Estados Unidos não consultar o Canadá antes de agir. Kenney disse em uma entrevista coletiva na época: como amigos e aliados dos Estados Unidos, estamos profundamente perturbados que uma das primeiras ações do presidente Biden no cargo tenha sido rescindir a licença presidencial para a travessia da fronteira do oleoduto Keystone XL. Este é um soco no estômago para as economias canadense e de Alberta. Ele continuou dizendo: infelizmente, é um insulto dirigido ao mais importante aliado e parceiro comercial dos Estados Unidos no primeiro dia de uma nova administração. O primeiro-ministro Justin Trudeau também expressou desapontamento com a decisão. Biden disse em sua ordem executiva que o cancelamento do gasoduto era necessário porque o gasoduto prejudica o interesse nacional dos Estados Unidos. A ordem diz: os Estados Unidos e o mundo enfrentam uma crise climática. Em casa, combateremos a crise com um plano ambicioso para reconstruir melhor, projetado para reduzir as emissões prejudiciais e criar bons empregos de energia limpa. Nossos esforços domésticos devem andar de mãos dadas com o envolvimento diplomático dos Estados Unidos. Como a maioria das emissões de gases de efeito estufa se origina além de nossas fronteiras, esse compromisso é mais necessário e urgente do que nunca. Acrescentando, deixar a licença do oleoduto Keystone XL em vigor não seria consistente com os imperativos econômicos e climáticos de meu governo.
O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, respondeu dizendo que a China e a Rússia devem estar entusiasmadas com isso, acrescentando que nosso governo está essencialmente declarando guerra a algumas das nossas próprias fundações econômicas para satisfazer um desejo por gestos simbólicos. McConnell também questionou a decisão de Biden de interromper o desenvolvimento de petróleo e gás natural em terras públicas, dizendo que a medida corta instantaneamente a produção nacional de petróleo em 1/5 e reduz a independência energética dos Estados Unidos. Ele disse que em 2019 os Estados Unidos geraram um excedente de energia pela primeira vez desde os anos 50. Ele também disse que a interrupção dos trabalhos do oleoduto Keystone impactará 11 mil trabalhadores americanos, incluindo 8 mil trabalhadores sindicalizados. E agora vamos voltar para a fronteira sul. A Câmara votou no ato Dreamers, ou HR-6, na quinta-feira. Se ele for aprovado, ele ofereceria um caminho para a cidadania para aqueles que entraram ilegalmente no país quando crianças e atualmente vivem nos Estados Unidos. O mesmo projeto também ajudaria os imigrantes no país que receberam proteções de imigração temporária. De acordo com o Migration Policy Institute, se o projeto for aprovado, cerca de 4,4 milhões de imigrantes ilegais poderão se tornar elegíveis para residência permanente. 7 republicanos se juntaram a 230 democratas na Câmara na votação do projeto de lei em 2019. 2 congressistas republicanos se opõem ao projeto. Eles dizem que ele envia a mensagem de que quem entrar ilegalmente nos Estados Unidos será recompensado. O congressista Greg Stubb disse ao Epoch Times que os americanos têm muita compaixão pelas crianças, mas ele diz que esse projeto transmite a mensagem errada de que a imigração ilegal é bem-vinda. Ele acha que essa é uma das razões pelas quais a fronteira sul está sendo inundada por imigrantes ilegais com menores de idade. E o congressista Ted Budd disse ao Epoch Times que se o projeto for aprovado, isso levará um número ainda maior de crianças a serem enviadas para a fronteira e dará aos cartéis de drogas mais motivação para continuar usando a estratégia para dominar a alfândega e a patrulha da fronteira. Ele disse, eles estão enviando mensagens para o mundo, vem aqui, seja legalmente ou não, se você vier aqui podemos pegá-lo, mas vamos liberá-lo. A CBS Evening News informou na terça-feira que mais de 13 mil jovens migrantes estão sob custódia dos Estados Unidos por uma média de 120 horas. Os requisitos legais estabelecem um limite de 72 horas. O governo Biden reconheceu que este é um grande problema, mas não chega a chamá-lo de crise. E agora o presidente do Conselho Nacional de Patrulha da Fronteira, Brandon Judge, disse à Fox News que a situação na fronteira se qualifica como uma crise. Ele disse, há uma semana eu não chamaria isso de crise. Hoje ela atende à definição. Estamos sobrecarregados, não temos recursos para impedir que os cartéis tragam estrangeiros ilegais, tragam drogas. Portanto, estamos, na verdade, em uma crise. Ele disse que Biden entende que é uma crise, por isso ele disse aos migrantes para não virem durante uma entrevista à ABC News. E o chefe da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, fez sua primeira aparição pública ante a Câmara na quarta-feira, onde enfrentou questionamento sobre a política de imigração do governo Biden. Ele defendeu a forma como a imigração Biden está lidando com a situação da fronteira, afirmando que a fronteira é segura e que eles herdaram um sistema falido. Ele também afirmou que os Estados Unidos estão a caminho de encontrar mais imigrantes ilegais cruzando a fronteira em qualquer ano nas 2 últimas décadas. Os republicanos dizem que as medidas de Biden para rescindir as políticas de imigração da era Trump serviram essencialmente como um tapete de boas-vindas para os imigrantes ilegais. Como presidente, Biden desfez mais de 12 políticas de imigração que o presidente Trump estabeleceu para conter a imigração ilegal. Uma das primeiras ações que Biden tomou ao entrar no cargo foi encerrar a emergência nacional na fronteira sul declarada pela primeira vez por Trump em 2019. Ele disse que não haverá mais desvios de dólares dos contribuintes americanos para construir um muro de fronteira. Mayorkas disse que eles seguem um processo no qual testam e colocam os imigrantes em quarentena, mas ele não negou que alguns tiveram resultado positivo e foram liberados. E os democratas da Câmara bloquearam na terça-feira uma legislação republicana que exigiria que imigrantes ilegais liberados nos Estados Unidos recebessem um teste de Covid-19 negativo. A legislação liderada por Marinette Miller-Meek exigiria que os migrantes fossem liberados para os Estados Unidos primeiro com teste negativo para o vírus.
Mix disse em um comunicado: essa semana viajei para El Paso, no Texas, para me reunir com agentes e oficiais da CBP. Eu vi em primeira mão a crise que eles estão enfrentando, acrescentando aproximadamente 50% dos agentes testaram positivo para a Covid-19 e muito poucos migrantes estão sendo testados. De acordo com o relatório, 185 migrantes liberados em Brownsville, Texas, em 8 de março, tiveram teste positivo. E a senadora Shelley Moore está levando 40 de seus colegas republicanos a assinar uma carta. Eles estão pedindo ao Government Accountability Office que diga se a suspensão de Biden com relação ao financiamento e à construção do muro de fronteira ao sul é justificada pela lei federal. A carta declara: as ações do presidente contribuíram diretamente para esse cenário infeliz, embora totalmente evitável, e que elas também são uma violação flagrante da lei federal e infringem o poder constitucional da conta do Congresso. Com parte do pacote de estímulo de 900 bilhões de Trump, o Congresso aprovou quase 1,4 bilhão em financiamento para o muro da fronteira. Os senadores acreditam que as ações de Biden violaram o ato de controle de acumulação, conforme interpretado por seu escritório, e estão solicitando a opinião jurídica do órgão. E isso ocorre em meio a um aumento do número de migrantes ilegais na fronteira. Um congressista republicano, Greg Murphy, da Carolina do Norte, apresentou um projeto de lei referente à situação da fronteira. Ele quer realocar a Guarda Nacional que está na capital e enviá-la para a fronteira. Seu projeto de lei chega enquanto a polícia do Capitólio diz que não há ameaça crível no Capitólio, sendo que um aumento de imigrantes ilegais está ocorrendo na fronteira sul. Ele diz que o objetivo de enviar os guardas para a fronteira sul é para proteger a fronteira terrestre do sul dos Estados Unidos e gerenciar e cuidar dos migrantes nessa fronteira. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!